tarde para todo mundo. Júlia também está ali. Oi, Júlia. Quem puder abrir aí, mete bronca aí. Quem puder abrir a câmera, anima o professor, anima aí. Esse é ok, ok, ok para gravação, né? Eu nunca lembro desse negócio, mas muito bem, muito bem. Gostando de ver, todo mundo ligado. Vamos lá? Quem puder aparecer aí, apareça. Tem pouca gente aparecendo. Cadê? Leonora estava com a câmera aberta, fechou. Vamos embora, vamos ver. Quem puder aí aparecer, apareça, tá? Agradeço desde já. Já conversei sobre isso. Ficar dando aula para a telinha do computador é triste. Então, vê só. Então, na semana de hoje, na aula de hoje, a gente vai fazer o seguinte. Eu sei que tem muita gente ainda que não está com material, né? Então, providencie um material, porque eu vou usar. Eu não tenho como dar aula de modelagem geométrica sem vocês terem um material de desenho. Então, só que, como eu sou muito bonzinho, hoje eu vou pegar bem leve, tá? Bem leve, 2 atividadezinhas mais simples possíveis do curso, só 2. Geralmente eu passo muito mais, tá? Então, na aula de hoje, somente 2 atividades e conhecendo um pouquinho o material de desenho, mais um bocadinho para a gente trabalhar, tá? Depois, quando chegar no finalzinho, eu vou falar para vocês o prazo da atividade, para lá, entrega, tudo mais. Mas eu preciso que vocês adquiram, providenciem, comprem, peguem emprestado, arrumem com alguém, mas vocês precisam ter o material, porque não tem como ensinar vocês a desenharem sem ter o material para desenhar, né? Não tem como. Então, vê só. Primeiramente, vocês estão vendo aí na telinha de vocês sobre o compasso, não é isso? Então, olha lá, vocês estão vendo aí o compasso e o que eu quero é que vocês se liguem o que é que o compasso tem. Então, olha só. O compasso, ele tem... Deixa eu pegar o meu. O compasso, ele tem o seguinte. Vocês estão vendo aí um desenho de um compasso, que foi o compasso que na aula passada a gente discutiu e até vocês pesquisaram o preço aí e viram que é o melhor custo-benefício, tá? Então, o compasso aí da Tridente, então tá aqui o compasso. O que é que o compasso tem, como vocês estão vendo, tá? Então, vocês estão vendo aí que o compasso, ele tem essa parte daqui de cima, que é a cabeça do compasso, que é justamente o que a gente vai utilizar para segurar o compasso, tá certo? Ele tem as 2 hastes, que são as 2 perninhas, que para um compasso ser bom, as hastes devem ser paralelas e verticais, certo? E tem 2 pontinhas aqui, vê só. Essa primeira ponta, vocês estão vendo aí, está desfocando um pouquinho, né? Mas eu estou tentando mostrar aqui para vocês. Essa pontinha daqui, que é a pontinha de ferro, que a gente chama, na verdade, ela é a ponta seca. O nome dessa pontinha, que você, talvez, em algum momento da sua vida já chamou de ponta de ferro, o nome dela é a ponta seca. Enquanto que essa outra ponta é a ponta da grafite, tá? Para que o compasso esteja bem apontadinho, o que é necessário? Só um segundinho para vocês perguntarem. A ponta do compasso e a ponta da grafite, certo? A ponta seca do compasso e a ponta da grafite, elas devem estar alinhadas horizontalmente. Fala, Adriene. Pode falar. Adriene? Tá saindo teu áudio, não. Cadê, Adriene? Será que ela levantou a mão sem querer? Bom, então vamos continuar aqui. Quando for mostrar, coloca a mão mais para trás. Ah, entendi, para não ficar o reflexo. Beleza. Tipo assim, né? Fica melhor de ver, né? É isso? Agora. Nada como dar aula para a galera de computação. Muito bem. Ó, assim que o papel também fica legal, né? O papel também fica. Fica melhor a mão. Aí, obrigado pela dica, ó. Dando aula não sei quanto tempo online e não me ligava nisso daí. Então, a ponta da grafite, que é a ponta que vai riscar, e a ponta seca, que é a pontinha de ferro. Massa? Então, já sei agora. Ou papel, ou a mão assim, né? Massa, obrigado pela dica, obrigado. Aprendi mais uma. Ó, então, a ponta do compasso, como eu estava dizendo, ela tem que estar alinhada
horizontalmente. Então, ela tem que estar horizontalmente. Deixa eu ver se eu pego uma folhinha aqui em branco. Então, a ponta do compasso e a ponta seca, ela deve estar alinhada horizontalmente. Quando eu juntar, eu tenho que perceber que elas estão na mesma horizontal. Beleza? Mesma horizontal. Olha lá. Bom, aí, para a gente ter isso na mesma horizontal, para eu ter essa ponta seca e a ponta da grafite na mesma horizontal, o que é que eu vou fazer? Se a ponta do seu compasso não está assim, você tem um parafusozinho aqui, ó, onde fica a parte do lápis da grafite. Então, eu vou folgar esse parafusozinho, ajustar a ponta da grafite até o ponto dela ficar alinhada horizontalmente com a ponta seca. Então, eu ajusto aqui, certo? E depois que eu fizer isso, eu pego a lixa e vou raspar aqui para o lado de fora. Então, olha só. Vou raspar para o lado de fora. Peguei aqui, vou raspar aqui, ó. Olha o sentido da lixa. Nesse sentido. Eu vou fazer essa rampinha igual ao desenho que vocês estão vendo. Essa rampinha é justamente o que a gente chama de chanfro. Não precisa se preocupar com o nome. Eu estou só explicando para vocês. Então, pegar o compasso, pegou o compasso, a primeira coisa que a gente tem que fazer com o compasso é organizar ele. Ver se está tudo certinho. Então, vê se está alinhado horizontal. Se não tiver, abre aqui, puxa, alinha e faz essa rampinha aqui por fora, ó, virada para fora. Virada para a parte de fora do compasso. Depois de feito isso, você pega a flanelinha e vai, ó, tirar o excesso de grafite, para quando for botar no papel, não melar o papel. Então, o seu compasso, ele tem que estar dessa forma. Kleber, mas acabou a ponta da grafite do meu compasso. O que é que eu faço? Aí tem que comprar, né? Aí chega na papelaria e pede ponta para compasso. Algumas papelarias vendem... Eita, peraí. Algumas papelarias vendem a ponta para compasso já pequenininha assim, já prontinha. Ó, já prontinha. Numa embalagenzinha pequenininha assim, ó. Já vende assim prontinha. Alguns vendem grande. Uma embalagenzinha grande. Aí, quando tem embalagenzinha muito grande, você vai ter que quebrar, né? Mas aí, você pode e deve comprar, né? Ponta de compasso. Ponta da grafite do compasso. Tá certo? Beleza? Tá sem imagem para mais alguém? Só para tu, Júlia. Sai e entra de novo, que aí eu acho que volta. Então, vamos lá. Aí, a ponta do compasso, ela tem que ficar desse jeito. Mas por que a ponta no compasso, pessoal, ela tem que ficar desse jeito? Ela tem que ficar assim, dessa forma, com a rampinha para fora. Pelo seguinte, se a ponta do teu compasso tu deixar uma rampinha voltada para dentro, certo? E como o compasso você usa ele aberto, você vai abrir o compasso. Então, a ponta da grafite, ela fica meio que deitada. Então, se ela tiver a rampinha para dentro, quando tu for fazer o traçado, ó, se a rampinha tiver virada para dentro, quando tu for fazer o traçado, não vai fazer um risquinho, vai fazer uma faixa. Vai fazer uma faixa todinha. E o meu objetivo não é esse. Meu objetivo é fazer um tracinho só o arco. Se a ponta da tua grafite ela for na forma de um cone, como nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, mesma coisa. Se ela é cônica, quando você abre desse jeito, você abriu a ponta do compasso, quando você for traçar, ela vai pegar uma partezinha maior do que deveria. Então, como o compasso eu uso ele aberto e, portanto, a grafite ela fica deitada, eu tenho que ter essa situação. A rampinha voltada para fora, para que quando você toque no papel, você tenha somente o risco que me interessa. Tá claro? Ficou claro o porquê da ponta do compasso tem que ser desse jeito, pessoal? Então, a ponta do compasso ela tem que ser desse jeito, porque se eu colocar ela cônica, eu vou riscar muito mais.
certo? Eu vou riscar muito mais, então vai fazer uma faixinha. Se eu colocar a rampinha para dentro, também vai fazer uma faixa. Então, quando você coloca essa rampinha para fora, fica bem perfeitinho e seu traçado é exatamente o que você quer. Beleza? Bom, continuando. O lápis, ele é nada a ver com a ponta do compasso. Por que a ponta do lápis não se faz igual à ponta do compasso? Por quê? Justamente porque o compasso, você usa ele aberto, e aí essa ponta do lápis ela fica deitada, e quando você fizer assim, você sai riscando uma faixa. Quando você vai usar o lápis você usa ele em pé. No máximo, com uma leve inclinação. Então, como o compasso, como o lápis, ele fica em pé ou levemente inclinado, aí eu tenho que tentar deixar a ponta cônica para que quando eu risque, saia o traçado do jeito que eu quero. Compasso, ele fica deitado. Então, quando você vai traçar, ele sai uma faixa. Lápis fica em pé. Quando eu vou traçar, ele sai o tracinho bem bonitinho. Então, ponta do compasso cônica, ponta do lápis cônica, ponta do compasso rampinha para fora. Só um detalhe, só um segundinho, Valdir. Um detalhe, a ponta do lápis, a gente faz ela e depois pega a lixinha e vou ajustar para ela ficar formato cônico. Ficando no formato cônico, eu pego a flanelinha e vou, ó, tirar o excesso. Tirou o excesso, seu lápis está pronto para uso. Beleza? Fala, Vlad. Só um detalhe, o lápis, a gente coloca ele em qualquer ambiente, em qualquer lugar, você pega ele quando você vai usar. E ele é redondo, às vezes champrado, justamente para você, ou encapado, né? Você está para você poder ter mais firmeza na mão, você pode girar ele em qualquer posição. E o compasso, o grafite do compasso, ele fica fixo. Então, você não trabalha com ele girando, né? Isso, ele fica fixo ali no traçado. Exatamente. E justamente por isso que a gente tem que deixar ele afinado na medida, né? Tem que deixar na medida, porque senão as construções elas saem meio tronchas, principalmente quando são construções mais pesadas, tá? A gente começa a fazer algumas construções mais pesadas daqui a umas 4 semanas, mais ou menos. Mas fica mais difícil, como eu disse na semana passada, quando chega na parte de geometria espacial. Aí fica um pouquinho mais trabalhoso. Por isso que é importante se garantir logo agora na primeira unidade, tá? Beleza, Leonora? Vamos adiante. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Qual é a nossa primeira construção? Nossa primeira construção é sobre retas paralelas. A gente vai aprender a construir retas paralelas, que é uma das coisas mais básicas e é a primeira coisa que a gente aprende, certo? Quando vai pensar em geometria. O que é que são as retinhas paralelas? Vê. Quando a gente fala de retas paralelas, a gente só pensa aí, tipo... Retas paralelas a gente pensa, tá uma do lado da outra. Ou então, tá uma na mesma direção da outra. Bom, tudo isso são noções que a gente tem sobre retas paralelas. Mas a definição formal de retas paralelas é essa que eu estou colocando para vocês. Então, ó, o que é que são retas paralelas? Vê. Retas paralelas são retas coplanares, que não possuem pontos em comum. E retas coplanares são retas que estão em um mesmo plano. Fabinho, então retas paralelas são retas coplanares que não possuem pontos em comum. É isso? É. Não seria simplesmente suficiente dizer que retas paralelas são aquelas que não têm pontos em comum? Será que isso aí não seria suficiente? Não. Sabe por quê? Se eu botar uma reta assim e uma reta assim, uma reta que vai aqui, ó, nessa direção, e uma reta que vai nessa direção, beleza, meu querido? Uma reta que vai nessa direção e uma reta que vai nessa direção, estão vendo ou não?
essas retas elas não vão se tocar. Essa vai para frente e vai para trás, essa vai para cima e vai para baixo. E aí você está visualizando que essas duas retas, elas não se tocam, mas também não são paralelas. Tá claro? Então, retas que não se tocam podem ser paralelas, mas podem também não ser. E qual seria essa ideia aí de retas coplanares? O que significa isso, retas coplanares? A ideia é assim. Imagina que essa parede como se fosse um plano. Certo? Imagina essa parede como se fosse um plano. Aí, se eu pegar duas retas que estão nesse plano e elas não se tocam, se eu boto duas retas no plano e elas não vão se tocar, quer seja vertical, quer seja horizontal, quer seja inclinada, se elas andarem assim, ó, do lado de uma da outra, estiverem no mesmo plano, elas são chamadas, são definidas como retas paralelas. Beleza? Eu não vou cobrar de vocês essa definição formal do que é que são retas paralelas, não, tá? Mas é minha obrigação colocar para que vocês saibam o que é que são, né? É lógico. Mas, na verdade, a gente precisa saber construir retas paralelas. Legal? Então, vamos ver como é que a gente vai para construir retas paralelas. Mas antes de começar necessariamente a construir, deixa eu botar uma telinha aqui em branco para escrever para vocês algumas noções, alguns conhecimentos básicos aí de geometria, tá? Então, vou pegar essa telinha em branco, como vocês estão vendo. Deixa eu pegar aqui a canetinha, certo? E vejam só, alguns conceitos bem básicos para que vocês conheçam e quando a gente for falar, vocês já estarem sabendo a que eu estou me referindo, tá? Então, preste atenção. A gente tem que saber sobre reta, sobre semi-reta, sobre semi-reta, sobre segmento de reta. Certo? Agora, vê só, antes de falar isso, o que é uma reta, uma semi-reta, um segmento de reta, vamos aí tentar entender o que é que são os conceitos primitivos, o que é que seriam conceitos primitivos na geometria. Vê só. Conceitos primitivos, gente, conceitos primitivos, que danado é isso? Ó, conceitos primitivos são noções que a gente sabe o que é que elas são, a gente sabe o que é o conceito, a noção. São noções que a gente conhece pela própria convivência, pela própria vivência. Eu não consigo definir o que é um conceito primitivo, mas eu tenho que saber o que é. Vou colocar os 3 principais conceitos primitivos da geometria. Então, olha lá. Os 3 principais conceitos primitivos da geometria são ponto, reta e plano. Vejam só, esses são os 3 conceitos primitivos aí da geometria. Aí se você pensar, Kleber, por que isso aí são conceitos primitivos ou noções primitivas? Porque se você parar para olhar direitinho, ninguém vai conseguir, na verdade, definir o que é um ponto, uma reta e um plano. Se eu falar sobre um ponto, vocês sabem o que é que eu estou falando. Você diz, ó, gente, olha para esse ponto aqui. Vocês sabem do que é que eu estou falando. Mas tenta aí explicar o que é um ponto. Qualquer explicação que vocês me derem sobre ponto, eu vou rebater. Qualquer explicação que vocês me derem sobre ponto, eu rebato. Por quê? Porque não tem como a gente definir o que é um ponto. Não tem como. Ponto é uma noção primitiva. Ponto é um ponto e frio. Não tem como a gente definir o que é que vem a ser um ponto, nem uma reta e nem um plano. Tenta aí, imagina aí, eu tentando explicar para alguém o que é um ponto. Imagina aí. Alguém arriscaria alguma coisa para eu rebater? Vai, pode colocar. Qualquer coisa que vocês imaginarem sobre o ponto, para você ver que eu vou falar para você que não tem sentido. Imagina que você vai explicar para um deficiente visual o que é um ponto. A pessoa cega, você vai dizer o que é um ponto. Como é que você diria o que é um ponto para uma pessoa cega?
por exemplo. Alguém aventura alguma coisa para tentar falar o que é um ponto? Uma bolinha preta. Se for azul, não é ponto, não? Qualquer coisa que vocês falarem, eu vou rebater. Qualquer coisa. Se for um azul, não é ponto. Um pequeno sinal marca mancha esférica de raio variável. Então, peraí. Se eu botar uma bolinha grande, se eu fizer isso aqui, vou botar no que vocês estão falando. Eu vou um por um aí rebatendo, para ver se vocês concordam comigo. Pode rebater também, claro. Assim que a gente vai aprender. Um pequeno sinal marca uma mancha esférica de raio variável. Raio variável. Então, se eu fizer isso aqui é um ponto. E se eu fizer assim, isso aqui é um ponto, sem ser uma circunferência, isso aqui é um ponto. Será que isso aqui é um ponto? Se isso aqui for um ponto, o raio é variável. O raio é variável. Então, um ponto seria o quê? Qualquer coisa, isso é um ponto, isso aqui é um ponto, isso aqui é um ponto. Um círculo é um ponto. Tem que ser um círculo. Que tamanho é esse círculo? Qual é o tamanho do ponto? Qual é a dimensão do ponto? O povo está inspirado com a aula de roteiro, professor. Qual é a dimensão de um ponto? É pequenininho, mas pequenininho quanto? É bem pequenininho, tá? Você vai bem pequenininho. Mas se eu colocar uma lupa, ele fica bem grandão. E aí? Se colocar no microscópio, ele fica bem grandão. O que é que seria um ponto? Se eu olhar para o céu de noite e disser assim, rapaz, olha aquele pontinho lá no céu. Você sabe do que eu estaria falando se eu falar do pontinho lá no céu. Ou seja, qualquer coisa, galerinha, se a gente for ficar falando aqui sobre um ponto, eu vou rebater e vocês vão perceber que nunca vai conseguir definir o que é um ponto. Pode ser até um planeta, mas pode ser também um grão de areia. E não tem tamanho. Aí se não tem tamanho, como é que você vai ver se não tem tamanho? Se o ponto não tem dimensão, como é que você ia ver o ponto? Reta. Alguém arriscaria dizer o que é uma reta? Uma reta. Vamos para a reta. Alguém arriscaria uma reta? O percurso entre dois pontos. Então, eu tenho um ponto, tenho outro ponto, e vou fazer esse percurso entre dois pontos. Fiz aí o percurso. Esse percurso entre dois pontos aí é uma reta? Vamos. E aí? Vamos falando aí, para a gente tentar. Tenta aí alguém definir o que é uma reta. Será que você conseguiria definir o que é uma reta? Quando eu era pequenininho, eu lembro que eu tinha uma professora e ela disse assim, quando ela foi falar de reta, ela fez: reta é um conjunto de pontos. Eu sempre fui muito curioso, né? E sempre perguntava quando eu não entendia dentro da minha timidez. Eu era muito tímido antigamente. Aí quando ela falou, é um conjunto de pontos. Aí na minha cabeça passou isso daí, ó, um conjunto de pontos. E aí eu perguntei à professora, isso aqui é uma reta? Pequenininho. Aí ela fez: não, você tá doida, é? Eu falei: não, professora, porque a senhora disse que era um conjunto de pontos. Aqui eu estou pegando um conjunto de pontos. Então, acho que a senhora está equivocada aí. Ela fez: não, mas tem que ser um conjunto de pontos em linha reta. Eu disse: espera aí, então a senhora está dizendo que uma reta é uma reta? Aí, olha, você está complicando as coisas demais. Não complique não, não complique não. Aí eu fiquei. Aí veio. O Gustavo falou aí, é um percurso sem ondulações entre dois pontos. Então, isso é uma reta? Isso é uma reta? Desse ponto até esse ponto, isso é uma reta? Isso não é uma reta. Isso é um
diz segmento de reta, né? Um QI de 1 milhão Ó, isso é um segmento de reta, né? E seria um segmento de reta e não uma reta. Então, é outra coisa, porque se a gente for falar, pessoal, anda em linha reta, você não pode definir andar em linha reta, mas o que é uma reta? Uma reta é pontos alinhados. Mas o que são pontos alinhados? Que estão na mesma reta. Mas o que é reta? Reta são pontos na mesma reta, então você não consegue, né? Já que sabia alguma coisa, né? Então, é uma noção, a reta é uma noção, e ponto, e plano também, que assim, não tem o que explicar, pô. Isso é o que nós chamamos de conceitos primitivos. Puxando um exemplo matemático do negócio. Quer ver uma coisa? Eu falei aqui um termo para vocês, conjunto. Se eu falar de conjunto das pessoas dessa sala, vocês sabem o que eu estou falando ou não? Todo mundo sabe o que é que eu estou querendo dizer se eu falar do conjunto das pessoas dessa sala? Sabe, né? Se eu falar do conjunto das matérias que vocês estão fazendo no primeiro período, vocês sabem o que eu estou falando. Se eu falar do conjunto das frutas, vocês sabem o que eu estou falando. Sabe ou não sabe? Ah, diz que sabe. Agora, se eu perguntar o que é um conjunto, vai, quem me diz o que é um conjunto? E agora? Quem poderia me dizer aí agrupamento de algo? Um grupo. Junção de todas as coisas. Beleza. Quando eu era pequenininho, a minha professora, ela disse que conjunto era mais ou menos isso que estão falando. Uma coleção de objetos, uma junção de coisas, um grupo de coisas, agrupamento de coisas. E eu acreditei, né? Quando a professora falou, né? Aí fui passando um pouquinho. Quando eu cheguei, eu acho que na época, nem era agora de 8º ano, 7º ano. Na minha época era 6ª série, 5ª série, eu acho, por aí. 5ª série, 6ª série, aí chegou um professor, professora, e disse assim, ó, gente, hoje nós vamos aprender sobre o conjunto vazio. Aí, conjunto vazio é aquele conjunto que não tem nada. Aí eu minha cabeça doidou. Não, espera aí, professora. Peraí, como é a história? A professora disse que conjunto é uma coleção de objetos, é um grupo de coisas, e a senhora está me dizendo agora que tem um conjunto que não tem coisa nenhuma. Como é isso? Já escutaram falar em conjunto vazio, não já? Como é que eu posso dizer que conjunto é uma coleção de coisas, é um grupamento de coisas, e de repente chega e se fala de conjunto vazio que não tem coisa? Como é isso? Nunca ouvi falar nisso. Hã? Nunca ouvi falar. Né? Então, são coisas que não pode ter... A matemática é uma ciência exata. Não tem duas conversas. Ou é ou não é. Mas para quem não sabia, a partir de agora fique sabendo, conjunto é também um conceito primitivo. Quando eu falar conjunto é uma noção primitiva. A gente sabe o que é, a gente sabe o que um conjunto é. Se eu falar conjunto das pessoas, vocês sabem o que eu estou falando. Conjunto de objetos, vocês sabem o que eu estou falando. Mas você não consegue dizer o que é um conjunto. Porque se você falar que um conjunto é um grupo, um agrupamento, uma junção de coisas, então o conjunto vazio não teria sentido, né? Percebe? Então, conjunto é uma noção que a gente sabe, mas não define. Beleza? Então, mas voltando aqui para a parte especificamente da geometria, ponto reto e plano não tem definição. A gente sabe o que é, a gente tem a noção. Se eu olhar de noite lá para o céu, eu posso imaginar um pontinho no céu como uma estrela. Eu poderia esticar, ó, minha cordinha aqui para vocês, e você ter a noção de uma reta. Eu poderia imaginar uma superfície bem lisinha e pensar num plano. São noções que a gente sabe, mas não define. Por isso que não gosta de definir as coisas, né? Não. Então, o que a gente não define, esses são chamados de conceitos primitivos, e os 3 principais da geometria são esses. Bom, agora, esses conceitos primitivos têm algumas características. Tipo, o ponto não tem dimensão. A reta tem infinitos pontos nela. Fora da reta, tem infinitos pontos.
Se eu marcar um ponto na reta, eu divido em duas semi-retas. Então, tem algumas características. Tem algumas coisas que a gente fala sobre a reta, sobre o segmento, sobre o ponto e tudo mais. Massa? Mas não tem definição. Aí vem comigo aqui, vamos lá. Quando eu falar de um ponto, que eu sei que vocês sabem o que significa, qual é a ideia de um ponto, a noção de ponto, não é definição, é noção, é conceito, é entender o que é. Então, quando a gente fala de um ponto, a gente sabe o que é que está significando, mas um ponto eu vou representar ele assim, ó. Representação isso, tá? Ou eu faço assim, ou eu faço assim. Quando eu for me referir a um ponto, ou eu coloco uma bolotinha assim pequenininha, isso não é um ponto, isso é uma representação de um ponto. Apesar que eu vou chegar para vocês e vou dizer, ó, olha para esse ponto aqui, mas isso é uma representação. Quando eu botar a cruzinha assim também é uma outra maneira de representar um ponto. E eu vou indicar sempre por uma letra maiúscula. Então, quando eu quiser falar esse ponto A ou esse ponto B, eu vou estar usando uma letra maiúscula. Então, letra maiúscula vai servir para representar ponto. Beleza? Beleza? Tá ruim, Júlia? Vai acompanhando o máximo que tu pode aí, porque aí no final tu só vê alguns detalhezinhos no YouTube para complementar. Tá joia? Então, esse que seria um ponto. O que é que seria uma reta? Reta é noção primitiva, a gente sabe o que é. Agora, para representar, a gente vai colocar uma linha assim. Isso é uma representação, é o que faz o papel de uma reta, mas não é uma reta. Reta, ponto e plano está aqui, ó, na imaginação da gente. Então, para representar uma reta, uma setinha aqui de cada lado, boto uma setinha de cada lado, e vou utilizar, quando eu quiser dar um nome a ela, eu vou utilizar um tipo de letra minúscula. Então, se eu chamar essa reta de reta R, eu vou usar sempre uma letra minúscula para estar representando uma reta, tá? Bom, eu falei para vocês, isso na verdade que eu falei que numa reta existem infinitos pontos, né? Tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, tem infinitos pontos. Beleza? Não tem só dois, não. Tem infinitos pontos aí. Isso é o que a gente chama de postulado. Um postulado. Não precisa se preocupar com o nome, não. Só uma observação. Postulados são afirmações autossuficientes. Ela, por si só, já é autossuficiente para que você entenda. Não tem que explicar nada. Dizer que numa reta tem infinitos pontos, isso é muito de boa. Você já sabe o que isso aí significa. Em particular, eu posso pegar dois pontos. Agora, vejam, tem uma coisinha que vocês sabem também, já devem ter escutado falar, que é dois pontos determinam uma única reta. Dois pontos determinam. Ou seja, se eu tiver dois pontos, aquela reta está amarrada, está delimitada. Mas não significa que a reta só tem dois pontos. Na reta tem infinitos pontos, tá certo? Postulado. Postulado. Pode perguntar, até abrir o microfone, não fazer mal. Era isso aí? Deixa eu escrever. Na verdade, isso se chama postulado, sem se preocupar com esse nome. Postulados são afirmações matemáticas que você não precisa estar provando. Ela é autossuficiente. Tá? Bom, essa reta, se eu tenho aí esses dois pontos, além de poder chamar essa reta de reta R, eu posso chamar essa reta de reta AB, com uma setinha aqui em cima de AB para os dois lados. Outro detalhe, cuidado quando for fazer a setinha, viu? Olha como é que eu estou colocando as setinhas aí na minha reta. Olha direitinho. É um cabelinho de sapo, bem certinho. Não vá resenhar, vou fazer uma reta, não vá fazer isso, ou fazer isso, ou fazer isso, não. Faça o negócio direito. Não vá fazer essa ceboseira. Ó minha reta, professor. Ó minha reta. Ó minha reta. Não, pelo amor de Deus, faça ceboseira não. Faça um negócio decente. Vocês estão aqui para ser profissionais. Então, reta B, só o cabelinho de sapo aí na pontinha. Olha. Bom, isso aqui seria uma reta. O que danado é a semi-reta? A semi-reta é o seguinte. Imagine que você tem a reta
pegou um ponto da reta e vai olhar uma banda só. Se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, A, e ir para um lado só, vou botar aqui um ponto A, vou botar aqui um ponto B. Se eu pego um ponto onde começa e não tem fim, isso seria justamente a semi-reta. Olha como é que eu represento. Começando de A, passando pelo B, setinha somente nesse sentido. A gente diz que isso é a semi-reta AB. Diferença entre reta e semi-reta. Reta, infinito para os dois lados. Semi-reta começa num ponto, infinita num sentido só. Não existe tamanho de reta nem tamanho de semi-reta, porque são infinitos, tá? Já o segmento de reta ou simplesmente segmento é quando você pega um pedaço da reta. Tem que ter um ponto para começar, tem que ter um ponto para terminar. Basta falar segmento que já se entende. Então, vou dizer que esse segmento é o segmento AB com uma barrinha somente lá em cima. Certo? Então, se liga aí que existe a diferença entre reta, semi-reta, segmento de reta. Ficou claro que são os conceitos primitivos, gente? Ponto, reta, plano, reta, semi-reta, segmento de reta. Alguma dúvida? Você explica segmento de reta de novo, por favor. Segmento de reta. Imagina a reta. Imaginou a reta? Tem começo? Tem começo a reta? Tem. Não. A reta, né? Nem tem começo, nem tem fim. A reta é infinita. Ela está na nossa imaginação. Agora, se você cortasse... Imagina uma corda infinita, certo? Imagina uma corda infinita. Aí tu cortasse 2 pedaços. Ou cortasse um pedaço, em 2 lugares. Diz, aquele pedacinho é um segmento de reta. O segmento de reta ele tem um tamanho. Ele pode medir 2 centímetros, 3, 4. A reta não tem tamanho, é infinito. O segmento é um pedaço. Começa no lugar, termina no lugar. Tem começo e tem fim. Joia? Ok. Então, já sabendo disso, vamos ver qual é a nossa primeira atividade. A nossa primeira atividade é, dado uma reta e um ponto fora dela, a gente tem que construir uma reta paralela passando por esse ponto. Beleza? Ok? Então, dado uma reta R e um ponto P fora dela, vou construir uma reta paralela à reta dada, passando por um ponto lá especificamente. Vamos ver? Eu vou pegar um papelzinho aqui para tentar fazer para vocês, para ver se vocês se ligam. Agora, antes disso, vejam. Preste atenção. A sua folha vai ser assim. Vamos aprender como é que seria o cabeçalho direitinho. Imagine que essa telinha seja o seu papel. Sua folhinha de papel. Tá? Imagine aí que essa telinha seja a sua folha de papel. Beleza? Aí vem. A folha de papel, você tanto pode usar ela na horizontal como na vertical. Tanto faz horizontal como vertical. Tem algumas construções que é mais vantagem fazer com a folha na horizontal. E tem algumas construções que é mais vantagem fazer com a folha na vertical. Tanto faz, certo? Agora, o que é que tem que ter em todas as atividades? Em todas. Em todas as atividades vai ter que ter. Preste atenção para você se ligar. Parte importantíssima agora. Qualquer atividade eu preciso ter o número da atividade. 1, 2, 3, 4, até, sei lá, 50, por aí, que vai mais ou menos isso. Então, é muita coisa, tá? A disciplina da gente é muita atividade. Então, você tem a atividade, o número da atividade, o nome da atividade, o seu nome, e na sua turma, você não coloca somente computação gráfica. Você vai colocar o nome da sua turma e do turno, tarde. É assim que o seu papelzinho tem que ficar. Claro que está bem grandão, né, gente? Isso é pequenininho lá no canto. Então,
Atividade 1, 2, 3, 10, 15, 50. Nome da atividade, seu nome e a turma. Se quiser fazer bonitinho, criar um cabeçalho bonitinho e imprimir várias folhas e usar por cima dela, pode. Aí, for fazer um cabeçalho, bota bonitinho, Instituto Federal de Pernambuco, bote a disciplina, no professor, primeiro período, aquela coisa toda, tá certo? Não tem problema não. Pode colocar CG tarde. Pode colocar CG tarde, Edmar. Pode colocar. Outra coisa, em desenho é interessante que a gente coloque as letras de forma. Um desenho se orienta, a orientação é que se use letra de forma e não letra cursiva, tá? Então usa essas letrinhas aí garrafais. Eu estou colocando aí para vocês, tá? E vamos ver como é que nosso desenho ele vai ser, pegando aí essa primeira situação, esse primeiro desenho. Vamos lá ver como é que vai ser isso daí. Vamos lá? Ver como é que seria esse primeiro desenho. Vamos ver? Vou tentar fazer uma artimanhazinha aqui para ver se vocês conseguem. Para ver se fica melhor de vocês entenderem. Vamos lá, vou tentar fazer alguma coisa aqui. Estão me vendo aqui na outra câmera, né? Vou tentar fazer um esqueminha aqui para vocês verem melhor. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou parar essa apresentação. Estou vendo pouca gente aí com a câmera aberta, né? Vamos abrir a câmera, pessoal. Vou fechar essa daqui. Fazer um berego-dego aqui para ver se fica melhor. Então, vamos ver a nossa primeira construção. Eu tirei aí a apresentação, mas a telinha teria que ser daquele jeitinho que eu mostrei para vocês, né? Você bota o seu nome, tá? Coloca o seu nome, coloca a sua turma, coloca o número e o nome da atividade, tá? Vamos ver como é que vai ser o nosso desenhozinho. Então, você vai ter o seu papel. Tentar mostrar mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, peguei um papelzinho aqui. Certo? Para quem tiver essa telinha aqui, essa que eu estou com a mão aqui, essa pequenininha, certo? Para quem não sabe, vai, mexe com o mouse, se estiver pelo celular, clica aí no meio, em algum lugar que tenha embaixo. Tem um alfinetezinho na minha imagem, não tem? Então, para quem não sabe, clica no alfinetezinho, que aí você vai me ver na tela grande. Já sabiam disso? Sabia não? Pronto. Vejam se vocês conseguem deixar essa minha telinha grandona. Todo mundo conseguiu? Não conseguiu ou não sabia, Adriane? Não sabia, mas conseguiu, né? Então, ficou com essa telinha aí grandona. Tá? Estou com a telinha aqui aberta também para vocês me verem também. Quem quiser olhar para mim aqui agora. Então, veja. Eu peguei um papelzinho aqui para mostrar como é que vocês têm que fazer. Então, olha só. A primeira atividade é uma reta paralela a uma reta dada, passando por um ponto qualquer. Beleza? Então, vamos lá. Está improvisado aqui. Então, eu vou pegar a régua. Como eu não tenho régua, vou pegar o escalímetro, que é o que tinha para hoje, né? Lá no IF, a gente tem um escalímetro. Então, vou pegar aqui e vou fazer uma reta. E aí, todo mundo está conseguindo ver, grandão? Tá, né? Conseguiram aí. Esse alfinetezinho usem com frequência, sempre que vocês quiserem destacar alguém, quando estiver no meio da aula. Aí destaca o professor, e aí depois, se não quiser destacar mais, a perda no alfinetezinho, e aí você sabe. Então, olha só. Eu vou chegar aqui com a régua, ou se não tiver régua, com o escalímetro, e vou traçar uma reta. Veja que eu estou botando num lugar qualquer, aleatório aqui no papel. Aleatório. Tá? Vou pegar e vou fazer uma reta aqui. Tracei, tirei. Traçou, acabou. Se você tem aquela mania de ficar fazendo isso aqui, ó, indo e voltando com lápis, esqueça isso, pelo amor de Deus. Tire isso da sua vida. Senão lhe pertence mais. Fez o traço, acabou-se. Beleza? Prei, puf, tirou. Mas está clarinho. Não está clarinho nada. É porque eu estou fazendo com piloto, que se eu fizer com lápis, vocês não vão enxergar.
Certo? Então, estou vendo com piloto, mas nada é com piloto. Nada é com caneta, tudo é com lápis. Nossa disciplina, tudo é com lápis. Tá? Tudo com lápis. Joia? Bom, aí fiz aqui essa retinha. Vou tirar a régua. Vou botar as setinhas aqui na lateral. Pequenininha, de leve. E vou chamar essa reta de um nome qualquer. Estou chamando de reta R. Joia? Todo mundo tá vendo aí direitinho? Vê se fica melhor assim, gente. Espera aí. Assim fica melhor ou fica pior? Deixa eu botar assim. Espera aí. Vê aí. É melhor assim com a luz acesa? Ou é melhor com a luz apagada? Todos os dois tanto faz. Melhor com a acesa? Assim melhorou? Melhorou? Manda para mim o Pix depois que eu acho que tem. Melhorou? Beleza, então vamos lá. Então eu tenho uma reta, joia, e vou marcar um ponto fora dela. A reta, um ponto, esse ponto P é aleatório aqui, tá? Vou marcar um ponto P aqui em qualquer lugar. Então vou marcar um ponto P aqui. Marquei um ponto P. Essa é a construção inicial que eu tenho. Então, eu tenho uma reta, tenho um ponto fora dela. Existem várias formas de você construir retas paralelas. Eu vou ensinar a que eu julgo mais fácil para vocês, que é usando o par de esquadros. Tá? Então, vamos ver. Meu objetivo é traçar uma reta paralela a essa, passando por esse ponto. E aí, eu vou pegar o parzinho de esquadros para a gente fazer essa construção. Joia? Vamos lá. Então, olha só. A gente tem um esquadro de 60 e 30. A gente tem um esquadro de 45 graus. Eu vou usar o esquadro de 45 graus como referência. O de 45, para quem não sabe, é aquele que tem esses dois lados iguais. Ó. Esse lado igual a esse. O de 30 e 60... é aquele em que tem um lado aqui diferente desse. Esse é maior do que esse. Joia? Bom, eu vou usar para efeito até de vocês gravarem a construção, eu vou usar o referência, o esquadro de 45. Lembrando que tem um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Tá? Tem um ângulo reto. E o nomezinho do lado que se encontra de frente para o ângulo reto é a hipotenusa. Eu vou usar a hipotenusa do triângulo, do esquadro de 45 graus como referência. Então, como é que eu vou proceder aqui? Então, vamos lá. Vou pegar o esquadro de 45, vou colocar a hipotenusa em cima da reta que eu quero traçar paralela. Então, cheguei e coloquei aqui em cima. Tá massa? Beleza, beleza, beleza? Coloquei aqui em cima. Vou pegar o outro esquadro de 30 e 60, esse daqui, e vou botar para apoiar em um dos dois lados. Não vai botar do lado de cá ou botar do lado de cá, tá? Vou apoiar em um dos dois lados. Então, vou chegar, pegar esse esquadro de 30 e 60 e apoiar aqui em um dos dois lados. Show. Pega aí. Era aí que esse... Eu comprei esse negocinho lá no Camelô, foi 15 conto. Eu não sei nem se isso vai funcionar, assim não vai. Ring light, né? Como é que chama isso aqui? Ring light. Né? O negócio todo enrolado aqui, peraí. Tentar botar mais para cá. Não consigo desenhar. Então, ring light. Vamos lá. Então, botei o esquadro de 45 aqui em cima. E esse eu só apoiei. Botei para cá para apoiar. Tá beleza? Aí agora vê como é fácil essa construção da paralela. Esse aqui, esse de 60 graus, vê como é que vai ficar a construção. E aí, cadê? Ó a bagunça, tá vendo? Vocês acham que é só vocês que é bagunçado, né? Chá de morango, água, compasso, piloto, prova para corrigir, controle remoto, uma máscara,
Olha a bagunça, olha a bagunça, tá vendo? Mas o espaço que eu estou fazendo o desenho, ele tem que ficar mais ou menos livre. Ninguém se identifica com essa bagunça não, porque eu sei que vocês não são bagunçados, mas é porque o meu está só um pouquinho bagunçado. Aí eu sei que todo mundo é organizado. Então, ignore essa bagunça, não se identifiquem. Ó, aí vê só, coloquei aqui, diz. Aí agora, eu vou fixar esses quadros e vou simplesmente deslizar. Não existe força, só técnica, só uma técnica. Então, olha só, eu vou pegar, olha a posição, vou até levantar aqui para ver com mais calma, para ver a precisão disso daqui, certo? Deixa eu botar para cá para ver que precisão. Virar um pouquinho para vocês me verem. Aí eu vou olhar se esses quadros estão bem certinho. Oi? Esse quadro aí de 60, que tá grudado no de 45, é 40 como é? Esse é o de 45, esse é o de 60. Esse de 60, qual é o lado dele que tá grudado? Para apoiar qualquer um, qualquer lado. Tá. Eu geralmente uso a hipotenusa porque é o maior, mas pode ser qualquer lado. Massa? Aí, olho direitinho. O segredo dessa parte de construções é ter calma, tranquilidade, que aí você não vai errar. Então, apoiei aqui devagarinho. Cheguei com esse para ver se está tudo certinho. Olhei, reolhei, papapá, tudo certinho e tal. Ó. Apoiei. Beleza? Beleza? Aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou somente... Esse está fixo, fixei. Fixo aqui com 2, 3 dedos, tanto faz. Fixei. Esse daqui, verifiquei de novo se está em cima. Aí, esse aqui não vou mexer mais não, tá? Esse aqui eu vou só deslizar, ó. Bem de levezinho, ó. Só deslizar, só deslizo. Só deslizo. Aí, ao ir deslizando, onde eu parar e traçar, eu vou ter uma paralela. Só que eu quero especificamente fazer a paralela lá no P. Então eu vou deslizo, até chegar no P. Quando chegar no P, eu traço. Mas não é chegar e já traçar, não. Relaxa o coração. Chegou, esse está fixo. Ó. Olha que essa minha mão aqui eu não mexi. Caso, como eu sou direito, o que está fixo é a minha mão esquerda. Se você é canhoto, faz ao contrário, né? Então, eu não vou chegar e já vou riscar. Eu vou olhar, vejo se está certinho. Eita, achei que escorregou. E agora? Não tem problema. Recomeço. Boto para cá. Olhei direitinho. Aí deslizo suave. Claro, meu papel sai muito do lugar, então deixa sua mão mais leve. Pode fixar o papel com fita crepe na pontinha? Pode, mas depois eu falo disso, porque essa atividade ainda é bem simples. Olhei, não vou traçar logo, porque só no olho e traçar, acontece às vezes da reta não passar precisamente pelo ponto P, ficar um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo. Então eu vou, quando eu achar que está no lugar, eu não vou riscar ainda não. Eu vou com o lápis aqui, eita, ficou um pouquinho acima, então desço, com capricho, com carinho, vou, agora ficou. Aí se ficou, eu venho e traço. Certo? Venho e traço. Traçou, morreu. Não vai ficar voltando o lápis não, eu disse para vocês. Aí, tiro os esquadros, soltei os esquadros. Beleza? Aí agora, eu vou fazer o quê? Agora eu vou colocar uma setinha de cada lado, certo? Para indicar que eu estou com uma reta. Então, vou colocar a setinha. Coloco uma setinha desse lado. Coloco uma setinha desse lado. Dou um nome aí a essa reta. Sei lá, vou chamar de reta S. E aí, estaria pronto. Vejam só, alguns detalhes. Porque os segredos são de detalhes, gente. Os detalhezinhos é que tem que estar muito ligado. Então, olha só. Primeira coisa. Aqui no seu canto, lembre que tem um cabeçalho, né? Atividade 1, retas paralelas, seu nome, sua turma, seu turno. Prio. Olhem atentamente para o papel. Vejam que o papel não tem sujeira, não está nada amassado,
nada amassado, bem limpinho. Então, o papel ele precisa estar desse jeitinho. As suas atividades têm que ter o papel limpo, sem amassado, sem borrado, sem nada. Tudo é com lápis, não precisa de caneta para nada. Tudo com lápis. Aí, o que mais você vai fazer? Outra coisa, vocês estão vendo que eu usei duas cores, ninguém vai usar piloto. Já que você já viu isso daqui, só uma legendazinha. Primeiro, onde tem vermelho, na verdade é para você estar usando o lápis HB. Porque você não faz traçado mais claro, mais escuro com força, não. Quem bota mais força ou menos força para fazer um traçado mais claro ou mais escuro são os amadores. Vocês são profissionais, não? Faz o negócio direito. E onde tem preto, eu vou utilizar o lápis 6B. Certo? Beleza? Outra dúvida que pode estar surgindo aí. Kleber, tá essa reta maior que essa? Gente, primeiro, reta não tem tamanho. Reta não tem tamanho, a reta é infinita. Quando eu coloco essas setinhas aqui nas extremidades, é para dizer que elas são infinitas. Então, tanto faz se isso aqui está mais para cá, ou se está mais para cá, ou esse está menor, ou esse está maior, não importa. As retas, elas são infinitas. No meu caso, eu fiz a reta. Poderia ter feito só daqui até aqui? Poderia ter feito só daqui para cá? Poderia. Poderia ter feito daqui para cá? Poderia. Poderia ter feito daqui para cá? Poderia. Não importa se isso daqui está alinhado com esse, está alinhado com esse, não. Isso não importa. O que importa é que eu preciso colocar a setinha nas extremidades, porque as setinhas dão justamente a ideia do infinito. Ó. Eu preciso colocar as setinhas, eu preciso dar o nome da reta, e eu preciso que meu traçado fique assim, limpo, lindo, maravilhoso, assim como vocês aí. Então, façam as coisas desse jeito, bonitinho, caprichem. A gente, para ser um bom profissional, o capricho faz parte. Quem já trabalha, ou quem já ingressou, quem já trabalhou no mercado de trabalho, sabe que se você não for caprichado, o seu patrão vai, o seu, sei lá, quem quer que seja, vai inventar uma desculpa para lhe demitir, né? Geralmente inventa uma desculpa que está com redução de custos, né? Mas não é, porque ele quer quem capriche. Então, você precisa caprichar. Beleza? Ficou clara essa construção, gente? Alguém tinha levantado a mão, acho que foi a Adriene, não sei. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Oi, professor. Oi, Rayane. Quem não tem os quadros hoje? Quem não tem Para os fazer esquadros? essa atividade, como é que faz? Quem não tem os esquadros? Hoje, assim, na sua aula de hoje. Quem não Para tem os fazer essa atividade hoje, como é que faz? Pode fazer uma roda. os esquadros, porque essa atividade 1 precisa dos esquadros para fazer. O que eu vou fazer com vocês, como eu falei no começo, Rai, é que eu vou prorrogar um pouquinho o prazo dessa atividade. Então, eu vou deixar... Vocês só vão anexar ela a partir da próxima semana, certo? Eu não vou atualizar o Classroom durante a semana, eu vou no final de semana. Chegar final de semana, eu vou atualizar o Classroom. Aí, no final de semana, eu ajusto tudo direitinho lá para vocês poderem anexar as atividades. Eu não vou fechar quando eu colocar, para anexar a partir de segunda-feira. Antes de segunda-feira, não tem como anexar nada. Não tem como anexar porque não vai estar lá. E o que é que eu vou fazer, como eu sei que algumas pessoas ainda estão conseguindo material? Eu vou dar um prazo maior. Então, essa atividade aqui eu vou deixar vocês anexarem até o dia 15 de outubro, pelo menos, tá? Então, vocês têm aí pelo menos mais 15, 16 dias para conseguir. Tá bom esse prazo, não tá? Tá ótimo. Então, por isso que eu vou fazer só duas hoje, duas bem simplesinhas, para que quando você conseguir o material para a semana, não ficar com nada muito acumulado, tá? Para não ficar muito acumulado. Aí eu vou dar um prazozinho até o dia 15 de outubro, não só para essa, né? Porque vai ter mais para a semana vai ter bem mais, na outra semana bem mais. Então, assim que conseguir os esquadros, vocês conseguem, vocês olham, reolham no YouTube tudo direitinho. Beleza? Obrigada. Nada, deixa eu ver aqui, Gustavo
Alguma lista de material? O Emerson já respondeu, beleza. Tem também, Gustavo, no YouTube, né? O YouTube tem a aula todinha gravada da semana passada. Então, você pode entrar lá no YouTube, se inscreve no canal e pega a aula passada. Dirlene, qual tem ponta mais grossa, HB ou CB? Não é uma questão de ser mais grossa ou mais fina, certo? É uma questão de ser mais dura ou mais macia. A ponta cabelo é mais dura, o H é de hard, ela é uma ponta mais dura. Por ela ser uma ponta mais dura, o traçado sai mais claro. E o 6B, ele é uma grafite mais macia, mais molinha, mais macia. E por ser mais macia, sai um traçado mais escuro, mas não é ponta mais grossa. Todos os dois, tanto o HB quanto o 6B, tem que ter a ponta fina. A ponta tem que ficar bem feita, bem afiadinha, como a gente fez na semana passada. Eu mostrei na aula de hoje, no começo da aula de hoje. Massa? Vamos adiante. Segunda construção. Deixa eu jogar aí na telinha para vocês a apresentação de novo. Segunda construção vai ser D2, tá aí. Retas perpendiculares. Vai aparecer aí para vocês. Alguma dúvida, gente, sobre a primeira? Alguma pergunta? Respondi todo mundo, tudo certo? Na realidade tem. Visualmente, eu estou assistindo no celular. O celular é muito pequenininho. E como eu estava dirigindo, não deu para ver muita coisa. Mas eu vou dar uma olhada nos vídeos. Para ver se dá para... Tu conseguiu fixar a tela, Vladimir? Tu apertasse no alfinetezinho para ela ficar grandona, não? Alfinete. Acho que foi por isso que não aconteceu. Daqui a pouco eu vou botar para tu vai fazer. Daqui a pouco eu digo para tu fazer. Vê se? Tá bacana. Se liga aí, que acho que vai ficar melhor. Daqui a pouco eu te mostro como é que vai fazer para não ficar pequenininho mais. Tá bom, beleza. Vamos lá. Bem, a próxima construção é de retas perpendiculares. O seu papel vai estar desse jeitinho aí, desse jeitinho. Atividade 2, título da atividade, certo? Seu nome e bota o nome do curso. Computação gráfica, tarde. Na verdade, eu vou disponibilizar a aula inteira no YouTube. No YouTube, Gustavo. A aula inteira está lá no YouTube. Aí você pega, consegue recortar lá e ver a parte que é mais importante. Essa aula inteira eu subo no YouTube. Às vezes eu subo de noite mesmo assim. Porque como eu termino a aula de vocês, ainda vou para outro colégio, né? Eu só chego em casa às vezes lá para as 9h30, 10 horas. Aí eu só posto tarde. E às vezes eu posto na quinta-feira também. Aí por isso que é bom estar lá no canal e ativar o sininho, que aí sempre que eu colocar já chega para vocês. Massa? Ó, o que é que são retas perpendiculares? Presta atenção. São retas perpendiculares. São retas que se encontram. São retas que se encontram formando um ângulo de 90 graus, formando um ângulo de 90 graus entre si. Então, retas perpendiculares são retas que se encontram, que se cruzam, formando um ângulo de 90 graus entre si. Tá? Essa é a definição de retas perpendiculares. São retas que se cruzam, formando um ângulo de 90 graus entre si. Poliana, pode usar prancheta, mas é preferível que você bote fita crepe nas pontinhas do papel, porque fica melhor de você deslizar os esquadros. Quando você usa a prancheta, quando você vai deslizar os esquadros, dependendo do tamanho dos esquadros, do tamanho da atividade, fica batendo ali naquela parte que prende a prancheta. Dá para fazer, mas vai ter dificuldade por causa dos esquadros. Aí é melhor você fazer isso daí. Massa? Professor, mas Bom, o que a gente vai fazer?
Aquelas pranchetas maiores de desenho mesmo, pode, né? Pode. Agora, tem que se for uma prancheta profissional, aí você consegue. Aquelas com uma régua fixa, assim, que a gente sobe desse. Aquela ali é a régua T que se chama, que não a régua T. É. Régua T é um material que ele é legal em algumas construções que a gente vai fazer. É uma régua massa, só que ela é muito cara e eu não tenho ela no campus. Por isso que eu não indico ela para você. Não, eu estou perguntando porque eu tenho uma prancheta aqui que ela já tem a régua fixa. Que foi que eu usava na época da faculdade. Depois tu mostra aí para mim, se tu achar ela aí. Eu tenho ela aqui, mas ela é bem grande. Deixa eu pegar aí. Mostrei pra gente. Essa aqui, ó. Deixa eu desembaçar aqui o fundo. Deixa eu te fixar aqui para eu ver, peraí. Ah, tô ligado. Isso é uma régua T, é uma régua T já pronta. Isso é uma régua T, Essa daí você consegue traçar retas paralelas numa facilidade top. Uhum. Aí você consegue prender também um papel nela mais tranquilo. Isso. Essa, na verdade, essa parte onde está presa essa régua. E essa régua, ela já faz o papel dos esquadros que eu mostrei para tu. Essa parte lateral é o que prende, seria o esquadro fixo, e a régua deslizando seria o esquadro que tu estás empurrando. É a mesma função, só que já pronta. Entendeu? Aí já está prontinho. Ela é muito massa, essa prancheta daí. Já faz tudo lindo e maravilhoso, sai tudo massa. Vamos lá agora. Então, tá aí na telinha o que a gente vai fazer? Construir retas perpendiculares. Vou parar a apresentação e vou botar aqui. Cadê Vladimir? Vladimir, tá por aí? Tô ainda. Tá vendo essa telinha aqui que tá esse papel, não tá? Tô vendo. Tá no celular, né? Posso virar o celular, se quiser. Tá no celular, né? É, mas eu posso virar o celular, se quiser. Vira o celular. Ok. Virou? Virei. Ocupou a tela toda ou ainda não? Deixa eu clicar nela. Ainda não, né? Ainda não. Pronto. Vai clicar aí, tu vai ver um alfinetezinho. Um alfinete não, uma tarraxinha. Tá vendo uma tarraxinha? Tipo um alfinetezinho. Dela mesmo? Na tela mesmo. Na tela. Tá vendo um alfinetezinho? Tem um alfinetezinho. Achou? É dos 3 pontinhos. Os 3 pontinhos abrem uma outra janelinha e tem que fixar. Isso. Clica nos 3 pontinhos e tem um alfinetezinho. Achou? Achei. Clicou nele. Cliquei. E aí? Não aconteceu nada. Nada? Vai de novo. Você vê que ele ficou, claro, ele ficou a tela maior, né? Isso. Só que com o celular deitado, deixa eu ver aqui. Não abriu. O alfinetezinho tá marcado? Tá marcado. Tá? Tá. E não ficou grande, não? Ficou, a tela ela ficou com a tela principal, né? Mas com o celular deitado, a tela não deitou, não. Eu não sei por quê. Deixa eu verificar aqui. Mas melhorou aí, melhorou? Melhorou. Melhorou? Beleza. Vamos lá. Aí, pessoal. Ficou bom? Tem a opção também aí, ó, como Gilene, tela cheia, porque depende do celular. Tem uns, não sei se são todos que tem tela cheia, 3 tem alfinetezinho. Vai mexendo aí nele que tu vai achar um para ficar a tela bem grandona. Ó, conseguiu? Consegui, tu me diz aí. Tá, beleza. Ó, vou fazer a reta, pessoal, aqui aleatoriamente. Então, chegar aqui e vou fazer a reta. Fiz. Traço único. Setinha aqui do lado. Setinha aqui do lado, de leve, sem pressa. Nome da reta. Reta R, minúsculo. E meu objetivo é traçar uma reta perpendicular a essa, passando por um ponto fixado. Certo? Passando por um ponto fixado. Então, vou escolher aqui um ponto fixado. Esse ponto fixado eu vou escolher em que lugar? Em qualquer lugar. Você bota esse ponto fixado num lugar qualquer. Certo?
Então, em que lugar em cima? Qualquer lugar. Bota um ponto fixado aí em qualquer lugar. Então, vou chegar aqui na parte de cima, aleatoriamente, vou marcar um ponto. Então, pronto. Marcar um ponto aqui. Marquei um ponto, chamei de P. Isso é o que é feito com lápis HB. Vai estar seu nomezinho aqui, o cabeçalho, tudo direitinho. Você pega o seu lápis HB, fez a reta, ponto fora dela, papel sem amassado, limpinho, tudo bonitinho. Joia? Agora, como construir uma reta perpendicular, que é uma reta formando 90 graus aqui com essa? Tem várias construções de retas perpendiculares. Como eu disse, eu vou mostrar a vocês usando os esquadros. E aí, quem não tiver, como algumas pessoas não têm ainda, tenta providenciar, tá? Para fazer isso. A gente precisa do material, então tenta providenciar lá no campus, com alguém. E eu vou usar como referência o esquadro de 45, colocando a hipotenusa em cima da reta, como eu fiz da outra vez. Começa igual ao paralelo. O outro esquadro de 30-60 eu vou apoiar, ou desse lado, tanto faz. Vou colocar ele aqui apoiando. Coloquei ele de apoio. Massa? Então tá aqui de apoio. Então botei em cima da reta. Esse veio apoiando. Olha lá como ficou. Pra cá, né? Aqui assim. Tá vendo? Esse de 45 em cima da reta e esse outro só apoiando. Essa é a maneira que fica. Joia? Bom, o professor, a ideia é só deslizar o esquadro que está na horizontal, ali horizontal, deslizar para cima para fazer a paralela, é isso? A paralela, isso, perfeito. E agora eu vou mostrar como é o movimento para fazer a perpendicular. E aí, como vocês estão vendo agora, se vocês, antes das nossas aulas, não sabiam para que serviam os esquadros, agora espero que estejam vendo para que servem os esquadros, né? Então, os esquadros servem para isso. Vou fazer só com a régua, vai sair troncho. E meu olho é bom, viu? Meu olho é bom. Se você fizer um cabelinho de sapo fora do lugar, eu vou olhar, eu vou perceber. Então, olha lá. Sabia não? Quem mais não sabia como é que mexia nos esquadros? Tá. Para que servia? Eu não sabia, não. Sabia também não? Tá vendo? Então, agora todo mundo aprendendo para que servem os esquadros. Muito bem, Júlia, também não. Ó, então vamos lá. Botei aqui em cima de 45, esse eu apoiei. Vê o movimento que eu vou fazer para a gente poder construir, certo, a perpendicular. Então, olha só. Vou no capricho, vendo se está aqui certinho, certo? Vejo se está tudo certinho. Beleza? Então, tudo certinho. A régua comum, olha lá. Tá vendo como é diferente, né? Régua, botei um esquadro aqui, apoiei esse outro. Tá fixo. Tá fixo aí. Se eu deslizar, eu vou fazer a paralela. O meu objetivo não é a paralela, é a perpendicular. Então, vejam como é que a gente vai fazer essa perpendicular. Então, deixo aqui fixo. Esse só encosta. Tá? Olha o movimento, olha o movimento, olha o movimento. A hipotenusa está em cima da reta. Um cateto está encostado e tem esse cateto livre. Tem esse cateto aqui livre. Para traçar a perpendicular, esse aqui eu não vou mexer. Esse aqui está fixo. Esse estava em cima aqui da retinha. E eu vou sair do canto, eu volto, arrumo, não tem pressa. Arrumo. E eu vou dar um giro, fazendo com que esse lado venha encostar aqui nesse. Então, olha só o movimento. Olha o movimento, olha o movimento, olha o movimento, olha o movimento. Esse lado livre vai vir para cá. Só girar nesse sentido. Ó. Esse está encostado, esse está livre. Vou girar botando o livre para cá. Olha lá. Vou girar pegando o lado livre para encostar. Vou pegar o lado livre para apoiar. Apoiei o lado que estava livre aqui. Certo? Depois vocês podem no YouTube ficar indo e voltando nesse vídeo para aprender direitinho.
Apoiei o lado que está livre. Agora, eu vou simplesmente deslizar até chegar no ponto P. Mas não é com cateto, não. É a hipotenusa que traça. Até porque, se você olhar para cá, não vai ser reto. Não vai. Então, não pode ser com esse lado. Isso aqui não pode ser reto. Você tem também que raciocinar um pouquinho quando estiver fazendo. Então, eu vou deslizar, vou deslizar, vou deslizar, até chegar com a hipotenusa, ó, lá no ponto onde eu quero. Se meu ponto estava aqui, eu ia parar aqui. Se eu voltar aqui, eu paro aqui. Mas como eu quero lá, ó, eu vou até meu ponto P. Chegou no meu ponto P, agora eu vou traçar a reta. Aí, Kleber, mas não está certinho. Eu vou ajustando, vou ajustando. Quando eu perceber, eita, deu certo, aí agora eu boto o lápis antes, viu? Só para ver se está certinho no ponto. É um pouquinho mais para cima, mais para baixo, eu mexo com ele. Então, ó, pegou, ó. Traço único, não volta não, não volta não. E tudo tem que ter a mão leve. Não vá fazer mão pesada não. Mas, Kleber, minha mão é pesada, treina para a tua mão ficar leve. A mão ficar leve é uma questão de treinamento. Treinamento. Fez isso, vou chegar aqui, vou botar uma setinha aqui do lado de cá, vou botar a setinha do lado de cá e vou dar um nome a essa reta. Então, está traçado aí a reta perpendicular à reta dada em um ponto lá, P qualquer. Beleza? Claro, quando eu postar no YouTube, vocês podem ir voltando no videozinho, né? Podem ir voltando, sem problema nenhum. Tá? Alguma pergunta, dúvidas? Deixa eu fazer a chamada de vocês, senão eu esqueci. Deixa eu botar aqui para a gente fazer a chamada de vocês. Vejam aí se vocês têm alguma dúvida. Agora, é claro, tem que treinar, né? Tem que treinar. Se não treinar, vai esquecer. De noite, mas já mais tarde, já não sabe. Aí vai ter que assistir de novo para ir aprendendo, né? E é normal, faz parte. Então, vou organizar aqui a chamada de vocês. Espera aí. Chamada de vocês. Deixa eu organizar aqui a chamada. Vamos lá. Vou fazer a chamadinha aqui de vocês para a gente... Quase na hora já. Vou fazer igual a semana passada, tá, gente? Só vou chamar quem eu não estiver vendo. Quem eu estiver vendo, nem chamo, né? Beleza? Só vou chamar quem eu estiver vendo. Quem eu não estiver vendo. Deixa eu abrir aqui, ver se tem alguma dúvida. Beleza, todo mundo entendendo. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Para a gente fazer a chamada. 29 de setembro. Cadê? Deixa eu ver aqui também. Quem eu não chamar, não precisa falar nada. Só vou chamar o nome que eu tiver com dúvida, tá? Se eu não chamar seu nome, é porque já está tudo certo. Beleza? Beatriz Dornelas. Não. Qualquer coisa, vocês também falem sobre a pessoa, tá? Desirê. Não. Edson. Edson Patrício. Não. Everton Felipe. Everton Felipe. Não. Fabrício. Não. João Vitor. João Vitor. Não. Camille. Não. Luiz Fernando. Não.
Natan Roberto. Natan Roberto, não. Raul Barbosa, não. Rosael, não. Taiwane, não. Thaís Queiroz, não. Tiago da Mota, não. William Tomás, não. Restando tudo certo. Hoje a gente viu, vou botar aqui também, me ajuda aí, ajuste do compasso. A gente viu ajuste do lápis. A gente viu retas paralelas. Retas paralelas. Isso. A gente viu retas perpendiculares. E a gente viu conceitos primitivos. Conceitos primitivos da geometria. Beleza? Então, essa semana vão ser só essas duas atividades, que é justamente o tempo para que vocês possam ir se acostumando com o material de desenho, né? O tempo de conseguir material para quem ainda não conseguiu. Coloquei, Vinícius. Todo mundo que eu não chamei o nome, eu coloquei. Só não coloquei presença em quem eu chamei. Se eu não chamei o seu nome, botei lá presença sim. Então, a ideia da aula de hoje foi essa. Apresentar o material de desenho, mostrar os conceitos primitivos, mostrar essas duas construções, dar tempo de vocês pegarem material, quem não conseguiu ainda, né? Duas atividades que mesmo se você não fizer essa semana, não vai acumular, né? Duas atividades simples. Treina como é que passa, tira foto para colocar em PDF, certo? Então, é isso, tá? Isso, tenta lá. Quem eu não chamei está presente. Só botei falta nos nomes que eu chamei. Se eu não chamei teu nome, Paulo, eu botei presença em você. Professor. Oi. O senhor vai colocar essa atividade lá no Classroom? Vou colocar, sim. O Classroom eu vou atualizar no final de semana. Como hoje eu trabalho até tarde, e amanhã também, e sexta também, e sábado eu trabalho de manhã, então vou colocar só sábado de tarde ou domingo de manhã. Aí quando for a partir de segunda-feira, vai estar o Classroom todo atualizadozinho, tá certo? E essa atividade, pelo menos até dia 15. Pode ir testando, Suzana. Mas não é compasso com marcação, não, né? Seria os esquadros com marcação, né? Seriam os esquadros, né? Isso. Beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou aqui ainda. Vou só parar de gravar. Tá desculpada. Deixa eu parar de gravar aqui.